Deputados e senadores de oposição pretendem iniciar um movimento popular para impulsionar os pedidos de impeachment do presidente Lula. Como mostramos ontem, 60 parlamentares vão apresentar uma nova denúncia por crime de responsabilidade por irregularidades na gestão do programa Pé de Meia do governo federal. Mas esse não é o único. O deputado Kim Kataguiri também apresentou uma denúncia semelhante. Para falar sobre o assunto, convido Wilson Lima, que está em Brasília e que conversou com um parlamentar do União Brasil de São Paulo. Vamos acompanhar. Muito bem, José Inácio Pilar, para falar justamente sobre esse movimento por um possível impeachment do presidente Lula, estou com ele, o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Deputado, seja mais uma vez bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Obrigado, prazer estar aqui. Deputado, o senhor apresentou uma denúncia, né, contra o presidente Lula por uma eventual pedalada fiscal no programa Pé de Meia. Antes de a gente começar a falar um pouco sobre movimentos de impeachment, eu queria entender um pouco o teor dessa denúncia e onde é que o senhor enxergou especificamente o crime de responsabilidade da presidência da República. Perfeito. Bom, a Lei 1079 é que trata de crimes de responsabilidade, né? E uma das espécies de crime de responsabilidade é o atentado contra a lei orçamentária, né? O presidente da República, ele não pode ordenar despesas que estejam fora das balizas que foram colocadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e nem dos valores, acima dos valores que foram autorizados pela Lei Orçamentária Anual, além de não poder quebrar outras regras fiscais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a regra de ouro, que é constitucional. Pois bem, na questão do Pé de Meia, né, o governo cria um fundo privado, né, desrespeita a própria lei que instituiu o Pé de Meia, que coloca que todos esses recursos têm de ser transparentes, a gente tem de saber para quais cidades foi, para quantos alunos, né, como foi feita essa distribuição, quais critérios que o governo federal utilizou, que ficou muita margem para regulamento, mas esse regulamento precisa ser claro e precisa ser divulgado. Então, a própria lei do Pé de Meia, o governo já desrespeita. Mas o que é mais grave e o que enseja ali o enquadramento como crime de responsabilidade é a criação desse fundo privado e você não ter autorização do Congresso Nacional para fazer essa despesa aí na ordem de 6 bilhões de reais. Né? Então, pouco diferente da pedalada da Dilma, em que ela, né, simula, né, uma situação em que ela pega dinheiro emprestado do Banco do Brasil para pagar despesas do governo, mas não lança aquilo como um empréstimo porque há uma vedação constitucional, né? Um ente não pode tomar empréstimo do banco em que esse próprio ente manda. Né? Eu não posso, sendo presidente da República, né, tomar um empréstimo do Banco do Brasil, tomar um empréstimo da Caixa, sendo que sou eu mesmo aquele responsável por nomear os seus presidentes. No caso do Lula, é o gasto, né? Lula, e aí eu incluo também no pedido de impeachment, o ministro Haddad, né, que autoriza as despesas, e o ministro Camilo, que é o responsável por essa política pública, eles executam aí um gasto de 6 bilhões de reais sem a previsão orçamentária. Daí vem uma decisão liminar do Tribunal de Contas da União, né, suspendendo esse pagamento, e mais recentemente, todo o pleno, todos os ministros do TCU referendam essa decisão, mostrando a robustez da denúncia, como, aliás, aconteceu também na época da Dilma, né? Inclusive, o relator foi o mesmo ministro, o ministro Augusto Nardes. Ponto que eu acho que é bom para a gente deixar muito claro para a nossa audiência. Existe uma diferença entre aquela pedalada fiscal clássica da Dilma e esse caso específico do Pé de Meia. Um caso, você teve uma contabilidade, entre aspas, criativa, né? Utilizar um termo que ficou muito claro na época, e no caso aqui específico do Pé de Meia, você tem uma autorização de gastos sem previsão orçamentária. Essa seria basicamente a principal diferença entre os dois casos, correto? Perfeitamente. Dá para a gente esmiuçar um pouco isso? Por que é necessária essa autorização do Congresso para você, de fato, ter um gasto ainda mais desse tamanho, desse montante de 6 bilhões de reais? Não existe, né, um dos principais instrumentos, né, de freio a abusos do Poder Executivo é você ter a autorização legislativa para executar gastos. Né? Em toda democracia, né, séria do mundo, né, o chefe do Poder Executivo precisa da autorização do Poder Legislativo para fazer as suas despesas. Né? Todos os parlamentos livres e democráticos do mundo
votam o orçamento do presidente da República, ou do primeiro-ministro, ou do monarca, né? Então, é um caso justamente para você impedir que o Poder Executivo abuse, né, do fato de ter a chave do cofre, né? Significa que, olha, não é porque você foi eleito presidente da República ou primeiro-ministro que você tem a liberdade de gastar o quanto quiser, como quiser. Isso também precisa ser deliberado pela casa, pelo poder que tem mais votos, que é o Poder Legislativo, que representa toda a sociedade, que toda a sociedade, governo, oposição, né, está representada diferente do que acontece na presidência da República, vota, né, e participa da construção do orçamento. A partir do momento, né, que o presidente da República gasta sem autorização, ele está abusando da sua função e usurpando uma competência do Legislativo, que é dar essa autorização. É uma coisa grave e justamente por isso você tem logo a previsão na Constituição, né, de crimes desse tipo serem punidos com a pena de você ser cassado do seu mandato e perder os seus direitos políticos, né? Agora, deputado, o seu pedido não é o único. Ontem, inclusive, aqui em O Antagonista, eu publiquei uma matéria de um movimento de outros 600 deputados também, para que vão apresentar uma outra denúncia no início do recesso, no final, perdão, do recesso legislativo, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Quer dizer, sobre o mesmo assunto, tem no mínimo 2 pedidos, eu acredito que vão vir mais. A pergunta, só que tem um detalhe que é fundamental nesse assunto, é que não existe impeachment sem povo na rua. Como é que a oposição vai trabalhar? Quais são os próximos passos a partir de agora? Porque tem um processo político, que é o processo que os senhores já estão fazendo, mas também tem o processo de você tentar levar esse caso para as ruas, né, para você ter um clamor popular. Vão ser convocadas manifestações? Já há algo nesse sentido? Há algum plano? Qual é mais ou menos a ideia no médio prazo para que esse movimento possa, de fato, ganhar corpo? Não, a ideia é sim convocar manifestações. Agora, o que eu tenho alertado é que a gente não pode errar. As manifestações, elas precisam necessariamente ser gigantescas. Elas não podem ser médias, elas não podem ser grandes, né? Elas têm de ser gigantescas. Isso pela memória que eu tenho e a experiência que eu tenho à época, né, do impeachment da Dilma. Primeira grande manifestação que a gente organiza pelo impeachment, né, dá mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e todas as capitais e mesmo cidades do interior lotadas contra o governo, e mesmo com essa manifestação enorme, a gente demora ainda ali praticamente 1 ano para conseguir derrubar o presidente da República, né? O que eu quero dizer com isso? Manifestação, eu costumo fazer analogia, como uma arma no coldre contra um governo, né? O governo não sabe qual que é a potência dessa arma até que a gente saque. E por isso ele tem um poder limitado e por isso ele é bastante receoso, né? Não à toa recuou recentemente de duas iniciativas, né? A fiscalização em relação ao PIX e agora, mais recentemente, a revisão da regulação do prazo de validade de alimentos não perecíveis para tentar baratear o preço ali no supermercado. Ou seja, o governo está com medo das reações populares. E esse medo vem do desconhecimento em relação a, olha, se chamarem manifestação amanhã, qual vai ser o tamanho dessa manifestação? Se a gente chama e ela não é grande o suficiente para derrubar o governo sai muito fortalecido e sai tratorando, aprovando o que quiser na Câmara dos Deputados, quando hoje a gente ainda conseguiu barrar ali a regulamentação e taxação dos motoristas de Uber, a gente ainda consegue barrar o PL da censura. Perderemos esse poder se a gente convocar a manifestação e a manifestação for esvaziada. Por isso, o que a gente do MBL está fazendo? Coletando assinaturas, né, em que as pessoas se comprometem a comparecer, não em uma manifestação, mas continuamente, vários meses em manifestações, enquanto, né, o Lula não cair, né, manter o compromisso de comparecer em todas as manifestações, e caso a gente tenha uma adesão grande a esse nosso abaixo-assinado, que está no lulanão.com, aí sim nós vamos ter a certeza ou certa segurança para convocar manifestações e dizer, olha, agora sim é um momento em que a gente tem mobilização popular suficiente para derrubar o governo. Eu não tenho a menor dúvida de que quanto mais o governo errar ao longo do caminho, e o governo está desesperado e acuado, isso faz com que erre mais, com mais frequência e erros mais graves, né? Maior vai ser a indignação e maior vai ser a mobilização, que foi o que aconteceu
no governo Dilma, né? Lambança em cima de lambança, a situação foi piorando, mas a gente conseguiu fazer uma manifestação ainda maior do que 1 milhão e poucos pessoas na Avenida Paulista, depois no dia 13 de março de 2016, né? Praticamente um ano depois, com 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista e mais milhões de pessoas ao redor do Brasil. Então, as pessoas precisam ter essa consciência da persistência que você precisa ter, da quantidade de pessoas que você precisa ter, da organização que você precisa ter para derrubar um presidente da República. A gente precisa sair com uma primeira manifestação gigantesca. Caso contrário, vai ser um tiro no pé.